Chris falando e vamos começar. E no vídeo de hoje vamos falar sobre Nanatsu no Taizai. E é claro que a gente vai falar muito sobre a Merlin e o Escanor, pois a mesma pode ter sido a responsável pela morte de Escanor. Você agora não deve estar entendendo nada e deve estar pensando, a Merlin, aquele anjinho, aquele rosto angelical, ela não seria capaz de fazer isso. Mas o que você precisa saber, meus amigos, que o capítulo 337 saiu e nos trouxe muitas revelações. E nós vamos falar sobre algumas revelações desse capítulo. Ao primeiro momento que você precisa saber que a Merlin acabou reunindo os 7 pecados capitais de propósito, apenas para cumprir o seu objetivo. Isso mesmo, ela estava lutando do lado dos 7 pecados capitais por camaradagem, pois ela tinha objetivos por trás disso tudo. E vocês vão ver tudo isso e um pouquinho mais aqui nesse vídeo. Então ele está extremamente épico e eu conto com o seu like aí no comecinho do vídeo. Deixa o seu like para você não se esquecer e também, se você for novo, se inscreva aí no canal. Assim você vai perder nenhum vídeo novo quando sair. Então galera, dado todo o recado, vamos sem mais delongas direto ao vídeo. Então galera, para vocês entenderem toda essa história que está por trás da Merlin e Escanor, vocês precisam saber que o capítulo 337 saiu. Então quando ele estiver coloridinho, pode ter certeza que eu vou trazer a review mostrando todos os detalhes desse capítulo. Mas é claro que eu não vou deixar vocês curiosos e vou trazer alguns pontos muito importantes desse capítulo. Até porque esse capítulo 337 contou a história da Merlin e todos os seus mistérios, os seus objetivos por trás de tudo. Então, para a gente começar esse vídeo bem, você precisa saber que a Merlin está por trás de tudo, desde o início, desde o momento que ela reuniu os 7 pecados capitais. Exatamente isso que vocês escutaram. A Merlin reuniu 7 pecados capitais apenas para concluir o seu objetivo. Como o próprio Lago Mágico falou nesse capítulo, ela lutou junto dos 7 pecados capitais, mas como camarada, até porque ela tinha objetivos desde o início. Então nesse capítulo não citou nada sobre Escanor, mas a gente já consegue deduzir que sim, a Merlin que colocou a graça do sol em Escanor para concluir os seus objetivos. E se ela fez isso, ela foi a principal causa da morte de Escanor. Mas já nós voltamos a falar sobre isso. Vamos falar sobre a Merlin e seus objetivos. Então o seu grupo, formado por magos, estudavam bastante para ficarem mais poderosos até mesmo que o Rei dos Demônios e a Divindade Suprema. Só que a Merlin estava cansado disso, não aguentava mais estudar e ela resolveu fugir. E nesse momento que ela estava fugindo, ela acaba encontrando o Meliodas, que acabou salvando a sua vida. Nesse momento foi amor à primeira vista. A Merlin ficou extremamente apaixonada. Então foi nesse momento que ela resolveu usar a sua magia e parou o seu próprio tempo, e assim construindo a sua nova imagem como uma mulher adulta. Tudo isso que ela fez foi para chamar a atenção de Meliodas. Só que nesse momento que ela resolveu fazer uma surpresa, mostrar a sua nova aparência, o Meliodas leva com ele a Elizabeth. Nesse tempo, Meliodas já era um cara do bem e já estava apaixonado por Elizabeth. Não importava o que a Merlin fazia ou deixava de fazer, o Meliodas não sentia o mesmo amor por ela, até porque ele preferiu ficar com a mocinha do clã das deusas. Então ela acabou ficando desolada, com um vazio em seu coração, e começou a estudar pra caramba, pra dedéu. Só que nesse momento de estudo que ela acabou voltando para Beliaulin, ela acabou escutando uma conversa entre os magos, onde eles conversavam sobre o caos, um impulso de poder que nasceu entre as estrelas antigas. Então a Merlin, com esse vazio em seu coração, ela começou a estudar sobre o caos. Então ela começou a sua saga em trazer a Era do Caos novamente. E ela descobriu para que isso acontecesse, ela precisava derrotar o clã dos demônios e o clã das deusas. Até porque o caos deu origem tanto ao clã dos demônios, clã das deusas, também os gigantes e também os humanos. E o caos acabou criando os humanos, porque todas as outras raças que ela criava sempre entravam em conflito. E os humanos são capazes de odiar e amar ao mesmo tempo. Então, voltando à conversa, ela descobriu que para trazer o caos, ela precisava nada mais e nada menos do que selar os dois.
Então a Merlin começou a conversar com os gigantes, e um desses gigantes acabou forjando o Caixão da Escuridão Eterna, ou seja, ela conseguiu tramar que os dois clãs fossem selados, mas o caos não voltou, certamente, né? Então ela descobriu que um dos dois deuses teriam que ser derrotados. Então lembra na primeira vez que o Meliodas estava em seu casulo? Então a Merlin naquele momento nada mais e nada menos fez que congelar o tempo. Quem viu esse capítulo sabe que ela fez isso, e ela fez de propósito, porque naquele momento que ela congelou o tempo, ela conseguiu trazer de volta o Rei dos Demônios. Então o Rei dos Demônios acabou sendo derrotado, só que não completamente. Só que as tramóias da Merlin não terminou por aí. Lembra que o Meliodas quebrou a maldição da Elizabeth, tanto a dele quanto a da Elizabeth pela primeira vez? Quem tá acompanhando os vídeos aqui no canal sabe que o Meliodas fez isso. Então, a própria Merlin que reativou a maldição novamente. E ela fez isso apenas para que o Meliodas e todos seus amigos pudessem derrotar de vez o Rei dos Demônios. Pois com o Rei dos Demônios derrotado, como ele mesmo disse, uma nova era iria nascer. E essa nova era ia nascer por conta da sua própria derrota. Porque sem a sua existência, um desequilíbrio acaba nascendo. E essa falta de equilíbrio por conta da sua derrota acaba nascendo a Era do Caos, aonde nesse capítulo 337 o Lago explica mais sobre isso. E não termina por aí, não bastava apenas derrotar o Rei dos Demônios, precisava derrotar ele com um golpe final. Mas não era qualquer golpe, o golpe tinha que ser direcionado ao Lago Mágico. Quem viu esse combo do Meliodas e todos os seus amigos? A Merlin nesse mesmo capítulo, ela chega e diz assim: o Meliodas, ataca ali o Rei dos Demônios, mas mira no lago, por favor, só de preferência, mira no lago, assim a Britânia acaba se salvando. Então, ela fez tudo de propósito, pois precisava disso tudo. Além de derrotar o Rei dos Demônios, precisava derrotar ele com esse imenso poder direcionado ao Lago Mágico. A Era do Caos finalmente foi concluída. Então essas são algumas coisinhas que aconteceu no capítulo 337. A Merlin está por trás de tudo, desde o começo. Tudo porque o Meliodas deu um fora nela, resumidamente é isso. Então para preencher esse vazio em seu coração, ela começou a estudar para trazer a Era do Caos, até que ela concluiu. Então nesse capítulo, prestem atenção, o Meliodas fica nervoso com a Merlin e diz: não acredito que você reativou a maldição da Elizabeth para nós pormos um fim no Rei dos Demônios. Então isso significa que você queria matar a Elizabeth, querendo sim ou não, o Meliodas pensou desse jeito. Então se ela foi capaz de armar todo esse plano, o que ela não fez com Escanor? Até o presente momento é um grande mistério como a graça chegou em Escanor. Mais um capítulo 333, o próprio Escanor diz o seguinte, que ele sabe o que a Merlin fez. Então a Merlin na hora fica assustada com o Escanor e diz: você sabia então desde o começo? E o Escanor acaba respondendo que ele não sabia, mas ele suspeitava por conta do olhar triste dela. Então a gente pode falar o seguinte, meus amigos, prestem atenção, que sim, ela foi responsável por ter colocado a Graça do Sol em Escanor para formar o seu grupo dos 7 pecados capitais e assim, meus queridos e bons amigos, para ela concluir o seu plano, trazer a Era do Caos. E todo mundo sabe que Escanor foi uma das grandes chaves para que isso acontecesse. Foi o principal e o único personagem que lutou de frente contra o Rei dos Demônios. Então isso significa que até o presente momento, assim, não diretamente, ela não se importava por ninguém, apenas por seus objetivos. Então mesmo que ela tenha feito isso com Escanor, não significa que no final de tudo, naquela conversa, ela não tenha ali se arrependido, até porque ela mesmo disse: queria muito ter te conhecido há 3.000 anos atrás. Por que ela queria ter conhecido Escanor naquele tempo? Porque naquele tempo Escanor não teria a Graça do Sol, porque ele recebeu a sua graça quando ele ainda era criança. Então eu quero que vocês comentem e deixem a sua opinião. Se a Merlin fez isso tudo, vocês acreditam que ela foi responsável por ter levado a Graça do Sol para Escanor?
Então eu quero que vocês comentem e vamos conversar muito sobre isso aí nos comentários. Mas antes de encerrar o vídeo, é muito importante que você deixe seu like aqui no finalzinho do vídeo, se você esqueceu, deixar lá no comecinho. Lembrando que quando o capítulo estiver coloridinho, vocês vão ver todos os detalhes desse capítulo que está extremamente épico. Então não se esqueça de se inscrever no canal se você for novo, clica no botãozinho vermelhinho, ativa o sininho, faça isso tudo para você não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Então galera, muito obrigado pela sua audiência, tamo junto, até o próximo vídeo.